Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Gente, o Drummond se encaixa geralmente quando a gente estuda lá o modernismo na segunda geração modernista, mas aqui nós estamos diante de um livro que se encaixa na primeira. Alguma Poesia foi um livro bancado pelo próprio Drummond, foi publicado em 1930, mas os poemas que estão aqui foram escritos de 1925 a 1930. Temos 49 poemas e o Drummond dedica esse livro a Amaro de Andrade, que é um dos grandes nomes da primeira geração modernista, que era seu amigo, super seu amigo. Então, aquelas ideias lá da Semana de Arte Moderna, aquela semana iconoclasta, estará muito presente nesse livro. O título, Alguma Poesia, já é um pouquinho despretensioso, porque dá a impressão de que aqui não tem nada de importante, é só alguma poesia. E lógico que isso é proposital. A poesia do poeta que se encaixa mais na segunda geração modernista, que é uma poesia mais social, está lá no livro Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo. Que características que nós vamos encontrar, gente, aqui no Alguma Poesia? Versos sem rima, então versos brancos, versos sem métrica, versos livres, muita associação ao cubismo. Então a gente tem uma cena ao lado da outra sem parecer haver conexão entre elas. Nós temos muitas vezes ausência de pontuação, como também linguagem coloquial em diversos poemas, muita ironia, poema piada, temos aqui dentro também até poema minuto, que é aquele poema bem rapidinho, prosaísmo, que é a linguagem próxima do modo como a gente fala, concisão, muitos fatos cotidianos, a referência, lógico, à infância do Drummond em Itabira. O poeta nasceu em Itabira, Minas Gerais, e falar sobre lá é uma constante em seus livros. Falar sobre o passado, falar sobre a cidadezinha do interior. Vamos analisar alguns poemas para entender o que nós temos aqui? O que abre o livro é o poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche, gente, é uma palavra francesa que significa desajeitado, à esquerda do que acontece. Então, o eu poético já começa aqui, o poema se vendo como um incompreendido. E tudo isso foi como que uma maldição desse anjo torto. As casas espiam os poetas que correm atrás de mulheres. Olha, personificação ou prosopopeia, casas espiam, dando uma característica de ser vivo para algo que não tem vida. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, olha uma apóstrofe. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Pessoal, o que a gente nota aqui no que a gente leu? Não há um desenvolvimento lógico, não há continuidade, o que há é descontinuidade. Isso é uma característica do simultaneísmo. Parece haver, então, uma colagem cubista. Aí a gente tem na próxima estrofe, mundo, mundo, vasto mundo, mais uma apóstrofe. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Olha, ele está dizendo pra gente, eu não caibo no mundo.
mais vasto é o meu coração, né? Nessa estrofe a gente tem a repetição de mundo 6 vezes, reforçando a ironia. A rima não serve para nada, não resolve. Na verdade, a rima não é uma solução para a existência. Então ele faz essa brincadeira aqui com a rima e já vai mostrando o quanto que a repetição é uma constante em sua poesia. Então, quando parece que ele vai trazer sentimentalismo, tem uma interrupção aqui ao antilirismo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, como vocês puderam perceber aí, a gente tem versos livres e a rima está exatamente no momento em que ele tira sarro. O segundo poema se chama Infância, mais um poema de versos livres. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Olha, observem que ele está fazendo referência à infância dele lá em Itabira. Parece haver um certo carinho por lá. Ele fala de Robinson Crusoe, que é o protagonista de uma história de mesmo nome, escrita em 1719. É um personagem, gente, que naufraga e acaba vivendo em uma ilha. E ele continua trazendo imagens da infância, mas as imagens estão soltas. Isso chama a nossa atenção de novo. No meio-dia branco de luz, uma voz apareceu, a ninar nos longes da senzala, e nunca se esqueceu, chamava para o café. Então, assim, cada estrofe vai trazendo uma outra coisa que aconteceu, a descontinuidade novamente. No final é que ele retoma o que ele disse na primeira estrofe, finalizando: e eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. No poema Construção, um grito pula no ar como um foguete. Então a gente já começa com uma comparação aí. Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O sorveteiro corta a rua e o vento brinca nos bigodes do construtor. Olha mais uma personificação ao prosopopeia, o vento brincando. Gente, mais um poema que traz a vida cotidiana. E aqui a gente já observa a ausência do eu lírico. No Toada de Amor, outro poema muito famoso do Drummond, olha, foi uma piada, antilirismo puro. Toada seria uma cantiga de melodia simples e monótona. E o amor sempre nessa toada. Briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida. A gente vive e depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. Observem que não tem idealização do amor, gente. Aqui lembra muito, então, a dessacralização da arte. Ele continua. Mas se não fosse ele, né? Se não fosse o amor, também que graça que a vida tinha. Mariquita da Calpito, no teu pito está o infinito. Então ele faz uma pergunta, depois ele joga uma frase feita lá de Minas Gerais, rompendo a tensão da pergunta feita anteriormente. Então é um poema piada, gente. E poema piada, para quem não sabe, é aquele que tira sarro, que apresenta uma visão debochada das coisas. Um dos poemas mais famosos do Drummond, que vocês com certeza já ouviram falar, também está nesse livro, que é o No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E esse poema foi publicado em 1928.
numa revista super radical do modernismo paulistano, chamada Revista de Antropofagia. Causou muita crítica quando foi publicado, gente, pela repetição excessiva, né? Nós temos aqui a estilística da repetição, que é característica do Drummond. Então, no meio do caminho tinha uma pedra, isso é dito várias e várias vezes. Observem também que todos os versos ou começam com N ou começam com T. Isso também nos chama atenção. E o que você espera quando algo é muito repetido? Que o que é diferente fique na sua cabeça. E aqui é o contrário. O que chama atenção é a repetição, não é o que é diferente. Isso já é uma quebra de expectativa. E a intertextualidade com a Divina Comédia de Dante Alighieri. A Divina Comédia tem lá o versinho no meio do caminho. E Drummond exatamente usa isso, repetindo a todo momento. E Dante Alighieri falava de no meio do caminho da vida. Se a gente for pensar, parece haver referência a isso mesmo, porque ele fala de retinas fatigadas. Então, como se já tivesse cansado, como se fosse uma crise existencial. E no meio dessa crise, a repetição, a repetição, a repetição, a repetição. Gente, não tem rima, não tem métrica, não tem nenhum tipo de enfeite. A poesia chama atenção simplesmente pelo modo de construção do texto. Nós encontramos aqui no Alguma Poesia metalirismo, metapoesia, poesia metalinguística, que fala sobre o próprio fazer poético. O título é Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, aqui reflete-se sobre a própria poesia. Fala-se sobre um verso que está cá dentro e não quer sair. Isso lembra muito o mito da inspiração romântica, como se tudo estivesse dentro de você, esperando a possibilidade ali de sair. Como se tudo fosse fruto de idealização, de inspiração. Vamos agora para a cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Como vocês já devem ter observado, temos mais uma imagem da infância do poeta em Itabira. Ele vai mostrar a monotonia da cidade, ó. Tem um pouquinho de ironia, né, gente? Como a vida das pequenas cidades tem sempre as mesmas ações. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Então só muda quem está realizando as ações. Mas a ação é a mesma. Então, quem vai devagar? Um homem, um cachorro, um burro. Depois as janelas olham, prosopopeia, de novo prosopopeia. E ele quebra o poema, a gente tem aí o que a gente pode chamar de anticlímax no último verso. Eita vida besta, meu Deus, que ele rompe com o restante do texto. Outro poema famosíssimo do Drummond que a gente encontra aqui é o Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Gente, nós temos versos livres, né? Quadrilha, a gente pode pensar na referência à dança popular, que a gente tem a dança em pares e há um momento em que esses pares são alternados. Tem um pouquinho de piada aqui, é um poema piada. Nota-se a desvalorização do casamento. Há pré-nomes, primeiros nomes, então João, Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim,
Lili, que é um apelido. O único que não é prenome é o J. Pinto Fernandes. Põe até o J, não põe o nome. E aí o sobrenome, que dá a impressão de ser alguém importante, o nome de uma empresa, alguém que tem posses, que tem status. E é justamente a Lili, que não amava ninguém, que fica com esse cara, dando aí a entender um casamento por interesse. Vamos ver mais um com a técnica cubista? Família. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo, a cozinheira preta, a copeira mulato, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo, a espreguiçadeira, a cama, a gangorra. Vocês estão vendo a livre associação de imagens? Isso é uma técnica cubista, ele associa uma série de elementos do cotidiano. Aí mais um poema piada. Anedota búlgara. Anedota pode ser piada, mas também pode ser história. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Gente, nós temos aqui um humor irônico. Pro czar, caçar homens era normal, já borboletas era uma barbaridade. É uma barbaridade. Então, o humano não tem valor pro czar. Nós temos aqui um humor irônico. E olhem também esse poema minuto. Cota zero. Stop. A vida parou. Ou foi o automóvel? Gente, olha a ironia sobre a dependência do homem à tecnologia. Acho que deu para ter uma ideia de como são os poemas do Drummond aqui no Alguma Poesia. Se você for comprar qualquer livro pela Amazon, peço para comprar pelo meu link, ou qualquer produto, não precisa necessariamente ser livro, porque você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. O link está aqui no box de descrição. E por favor, curta, compartilhe. É assim que você me ajuda a continuar postando esse conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau!